Senhor presidente, nobres vereadores, eu tenho tentado de todas as formas ajudar o governo. As coisas às vezes são bem difíceis. Mas vamos lá. Eu vou me referir à lei 2.757, de 20 de dezembro de 2010, aprovada nessa casa, e são só 6 artigos. Portanto, não precisa de muito esforço para a interpretação dessa lei. Essa lei diz o seguinte, em 6 artiguinhos, artigos pequenos, que o servidor que tiver um filho com necessidades especiais e que demandem do seu esforço e da sua atividade, terão redução de carga horária, como é no Brasil inteiro. Brasil inteiro. Vem se arrastando há quase 4 meses, e eu quero crer, é difícil dizer isso, porque há bem pouco tempo o governo fez uma ação contra as crianças especiais da Praia do Barco. Fez outra ação contra as crianças especiais em outras regiões. E contra muita situação, de novo, contra uma criança, uma moça especial, de novo. E eu vou declinar o nome, porque chega a ser ridículo. Também nessa lei 2.757, diz o seguinte, que tem que ter um laudo médico, é claro, tem que ter um laudo médico. E tem que ter o parecer da assistência social. Eu não sei em que mundo vive a assistência social que negou. O médico deu, e a assistência social disse o que o médico... E essa pessoa é uma cadeirante, que necessita da ajuda da mãe, tanto em situações intestinais, quanto nas situações fisiológicas. O que me surpreende é que no laudo diz o seguinte, ela se aposentou no município de Xangri-Lá, a mãe, mas na lei não fala que tem se aposentando em outro município. Eu nem sabia que Capão, as assistentes sociais de Capão, faziam o regramento para o Estado e para os outros municípios. Gente, é um fiasco jurídico. É um fiasco jurídico. Eu gostaria que essas assistentes sociais trabalhassem não um dia só, 5 dias, de segunda a sábado, cuidando dessa cadeirante. Tirando xixi, tirando mais coisa, levando e trazendo o dia de chuva. Porque, graças a Deus, e ela se formou como advogada, não atua como advogada, mas se fez o curso de Direito. Hoje ela trabalha numa escola que a mãe tem que estar seguidamente buscando por causa de uma função ou de outra. Mas quem só a vê como assistente social, só a viu olhando assim, é um espetáculo. A lei diz que se tem esse benefício. Por que para o brasileiro, quando se tem um benefício, é tão difícil de dar? Quando o próprio médico disse, olha, ela não vai caminhar nunca, ela vai precisar sempre de uma assistência, de alguém assistindo essa filha. Esses assistentes sociais são desassistentes sociais. Se formaram onde? Agregaram valor aos seres humanos em que mundo? Porque neste não é. A lei tem 6 artigos. Ela é clara, ela fala de Capão da Canoa, que tem direito à redução de carga horária para os funcionários de Capão. Não se questionou outro lugar? Uma vergonha que eu tentei não trazer essa tribuna há 2 meses. Um governo que a gente tenta ajudar, mas, sinceramente, tem problema com as crianças com necessidades especiais. É evidente. Não é a primeira vez, não é a segunda vez, estamos lá pela 4ª ou 5ª vez em que as crianças com necessidades especiais neste município são abandonadas e, aliás, não tem um programa para elas. Mas tem que trazer aqui um fiasco jurídico. Cara, é demais. É saber ler 6 artigos. E não é ir visitar. Visita e convive. Passa uma semana, não passa um dia. Um dia já é suficiente. Vergonha nacional o que está sendo feito aqui.
Parada de ônibus. Tivemos essas chuvas aqui. Gente, eu não sei. Cara, vai governo, vem governo, todo mundo promete parada de ônibus. Cadê as paradas de ônibus, tchê? O povo no sol e na chuva. Fizeram um condomínio lá no... Minha casa, minha vida. Não tem nada. Nem lá, nem na Paraguaçu. E faz 2 anos que me dizem, olha, mas está sendo licitado. Eu acho que está junto com a licitação dos computadores que eu dei. Acho que está junto, porque nem os computadores foram dados para as crianças, mesmo tendo destinado o recurso, e nem as paradas de ônibus. Tentei resolver até hoje. Não recebi retorno ainda. A educação convocou para amanhã, das 8h30 às 19h30, os professores das séries finais. E para a quarta, convocou os professores das séries iniciais. Como é que alguém convoca profissionais que têm o Estado e o município? Que tem contrato em Capão, Xangri-Lá, Osório e Torres. Convoquem os médicos para vocês verem o que vai dar. Não vai nenhum. Convidem aqueles que podem ir, que estão em sala de aula, naquele dia disponível ao município de Capão, eles se destinam até a Unisc para discutir o BNCC, e eu vou dizer o que é, a Base Nacional Comum Curricular, que para o professor é fácil. E na verdade faz 10, 15 anos que a gente discute, e tudo que é discutido em Capão, nada aconteceu até hoje. Só para dizer lá em Brasília, que veio lá dos municípios, a discussão da mudança da educação, não mudou nada nos últimos 20 anos. Mas convocaram. Há anos não é convocado. Há anos é uma representação de todas as escolas para poder conciliar a aula, trabalhadores que têm Capão e outros municípios e o próprio Estado, mas não adiantou falar. Não adiantou falar. O governo tem tanta implicância com pessoas que têm necessidades especiais que eu acho que ele é surdo. A merenda escolar. Acompanhei nos últimos 10 dias a merenda escolar. Em alguns lugares tem dificuldade e brigam para pesar. Depois de muita briga, pesam. A qualidade questionável de um grupo, são 3 que distribuem, de um grupo. Eu estou pedindo informações. E da agricultura familiar, que o vereador, presidente dessa casa, levantou, que quer, e eu quero ir nas roças, eu quero ir nas colônias, eu quero conhecer os produtores que trazem aqui. Porque hoje, teve um produto que me chamou muita atenção. Vários produtos me chamaram a atenção da agricultura familiar. Pois não? Primeiro eles vão ter que informar, né? Eu acho que está vindo no lombo de um burro de ré. E segundo, quando chegar essa informação, se forem verdadeiras, vereador, nós vamos ter que ir a São Paulo, Rio de Janeiro, para achar essas roças. Eu acho que a roça que eu vi hoje é de São Paulo. Mas eu preciso dos endereços. Eu acho que eu vou ter que pedir uma passagem aérea para ir a São Paulo ver uma roça. Porque os produtos que eu vi hoje, levei um cara que conhece horta, que conhece roça, e ele me disse, esse produto é de São Paulo. Como não pode ser de São Paulo, porque é agricultura familiar do Rio Grande do Sul, daqui de Capão da Canoa, e arredores, pode até ser de Maquiné, não tem problema, mas aqui de arredores. Mas eu vou esperar chegar a lista, porque eu quero visitar. Principalmente os produtores de um determinado item. Vou pedir ao governo a duplicação da Rua 38. Rua 38, aqui no final da Rudá, ela termina na 38, que chamam de rua ali, mas na verdade já é a Avenida 38. Vai sair lá nos fundos da Escola Cícero. Bem no canto da Corsã. É uma quadra só. Vocês já limparam um lado? Eu achei que ia fazer ali. Porque ia diminuir um monte de acidentes ali. Então, fazer a duplicação do lado que está faltando. É uma quadra só e sai duplicadinho até a Escola Cícero. Tá bom? Rua 38. Importante para trânsito e acidente tem acontecido muito ali naquela curva.
Pedir ao governo, eu vou pedir direto, sem pedir de providência nem de informação, porque o de providência não providencia, de informação não informa, que coloquem, por caridade, estive no cemitério, as novas gavetas que fizeram, cara, as pessoas ficam tentando acender uma vela ali, não tem onde acender uma vela. Coloque um telhadinho, para que as pessoas possam ficar abrigadas naquelas gavetas ali, para acender uma vela, um ambiente mais humano. Né? Não vai custar muito para o município e vai dar um aconchego para aquelas pessoas que estão ali. Às vezes é dia de chuva, né? Como no finados foi, e as pessoas não conseguiam acender uma vela por causa do vento e não ter um abrigo para se acomodar. O problema de quem fiscaliza é que a gente vai passando e vai vendo cada coisa gritante. Passei em frente à prefeitura, 10 da noite, olhei para a prefeitura e eu disse, não acredito. E aí eu vou me dirigir ao vereador, que sempre diz que é militar e tal, serviu o exército, vereador Atilar, porque a bandeira tem duas situações, o pavilhão nacional, ou a bandeira nacional, tem duas situações para ficar na rua. Uma, ficar sempre hasteada com iluminação, tem que ter iluminação direta nela, ela pode ficar na rua, sempre no topo do mastro. Mas se não tiver iluminação, ela é obrigada às 6 da tarde ficar a meio mastro. Isso é o que diz a lei. Quem cumprir lei é os poderes públicos, constituídos. O Zanossi estava todo mastro, todo feriadão, e se eu for ali agora está também, e não tem uma lâmpada para ela. Então só tem uma solução. Ou coloca um para colocar meio mastro e respeitar a lei nacional, ou coloca uma lâmpada, que parece não ser tão difícil. Parece não ser tão difícil. Sexta-feira, 13 horas, eu estava em frente à prefeitura. Cheio de gente para pagar tributos, renegociar dívida. A prefeitura estava fechada. Não era feriado. Prefeitura fechada. Sabe o que paga a obra? É dinheiro do contribuinte que quer pagar. A prefeitura estava fechada. Não. Ninguém estava entendendo ali o que estava ali, porque tinha gente de Nova Hartz, São Gabriel, Cachoeira do Sul, Candelária, Santa Cruz, Porto Alegre, Canoas. E eles, mas não vai abrir? É 1 hora, um monte de gente ali. Permite uma parte, vereador? Pois não, vereador. E lembrando que esse mês se encerra o prazo para inscrição na dívida ativa. Exatamente. Então deveria, com o tamanho e volume de pessoas que veio para o nosso litoral, devia ter preparado né, alguma coisa para receber. Né? Cara, queria fechar, fecha, mas deixa uma equipe para arrecadação e negociação de dívida. Está acabando o prazo. As pessoas vieram de longe. Eu não sei. Eu acho que arrecadar sempre é muito bom para poder fazer obra e atender as várias demandas que a sociedade caponense precisa e tem. Vou encerrando, senhor presidente. Quero dizer que recebi e vi e circulou um vídeo no Jardim Beira-Mar assaltando a calçada de uma pousada. Eu não sei de quem é. Mas eu vou, antes de fazer o pedido de providência, eu vou pedir que o governo explique isso melhor. Como é que alguém tem uma pousada no meio do nada e o cara abriu uma rua e asfaltou tudo e foi com asfalto até a frente da pousada, inclusive a calçada da pousada? E eu acredito que não tenha sido só eu que vi. Porque isso é crime de responsabilidade com cassação do prefeito. Então eu gostaria, antes de eu fazer por escrito, eu tenho certeza que vossas excelências vão saber me explicar, e a mim, e a todos os vereadores, e a sociedade caponense, o correto. Encerro dizendo só uma coisa do orçamento, senhor presidente e vereadores. O novo censo do IBGE, o orçamento do ano que vem deu um pulo de 50 milhões. Vou dizer à sociedade caponense. O próximo orçamento do ano que vem, de 2019, aumenta 50 milhões em função, basicamente, do censo do IBGE, que a nossa cidade passou de 50 mil habitantes. É dinheiro pra caramba.
bem administrado, bem gerido, cara, dá para fazer um show. E eu espero isso. Desejo isso. Porque está muito arrastado. Né? Então são 50 milhões a mais. Quase 50 milhões. Faltam uns troquinhos para 50 milhões. 256 milhões o orçamento do ano que vem. Cara, será que não dá para fazer umas paradinhas de ônibus? Não dá para dar uma listadinha, umas paradinhas? Será que não dá para colocar, que nem uma escola tem, computadores para as crianças aprender o necessário do mundo digital? Fazer quadras, ginásio de esportes, coisa simples. Quadra de esportes para as crianças. Eu ainda acredito. Eu ainda acredito. Obrigado, presidente.